Eu vejo que está sempre muito lotado, né? Então, quer dizer, como que está sendo feita essa publicidade? Você tá usando rede social? Eu uso rede social, faço uma divulgação boca a boca, porque isso divulga muito, eu divulgo para os amigos e o negócio vai replicando, né? Então tem muitas ações que são... E ouvir o aluno, né? Tem muitos alunos... Olha, por exemplo, agora mês de junho os alunos da pedagogia querem fazer uma festa junina. Ah, a gente podia organizar e fazer... Vamos fazer. Vamos fazer. Então, muitas vezes parte dos próprios alunos e eles acabam mobilizando as redes deles e eu acho super bacana. Muito legal, porque você fala, o outro fala e vai cada um mobilizando, porque hoje a internet está realmente comandando muita coisa aí, né? Verdade. As redes sociais. E me fala uma coisa, vamos falar antes também sobre os cursos que estão sendo oferecidos na São Judas? Olha, atualmente nós temos 22 cursos, sendo uma boa parte os cursos de gestão, administração, contabilidade, comércio exterior, logística, processos gerenciais. E nós temos os cursos de engenharia, civil, elétrica, mecânica e engenharia de produção, nutrição, farmácia, biomedicina e pedagogia. Para o ano que vem, nós já temos o credenciamento do MEC. Agora eu só preciso esperar realmente esses procedimentos mais burocráticos, administrativos, mas o ano que vem teremos arquitetura, odontologia, nós temos um laboratório de odonto fantástico, assim, todos são muito bons, mas aquele eu tenho um carinho especial, assim, o laboratório de odonto está muito bonito, vocês precisam conhecer mesmo, né? Aliás, parênteses, a gente está sempre de portas abertas, então se tem alguém interessado em conhecer a instituição, eu não sei se eu vou fazer matrícula, não sei se eu quero estudar, nem sei que curso eu quero fazer. A gente está de portas abertas para receber, informar, falar sobre os cursos. Então odonto, direito... Que aliás eu cobrei porque eu falei, não tem direito. Direito, inclusive a marca São Judas traz... que hoje nós estamos entre os 5 melhores colocados no ranking da OAB. A gente tem o selo OAB, né? Então isso é muito importante. Então direito, odonto, arquitetura, psicologia e enfermagem. Então esses 5 cursos, a partir do ano que vem, a gente também oferta. E aí vai ter, por esses dias, você me falou que parece que vai ter um vestibular. Isso, vamos falar do vestibular. No domingo. Domingo agora. No próximo, dia 26 de maio, às 10 da manhã, teremos o nosso vestibular. É só entrar no nosso portal, no site da São Judas, www.sjt.br e fazer a inscrição. E aí clica lá no Campus Guarulhos. Campus Guarulhos. E aí terá então o vestibular, dia 26/5. 26, gente. A gente aproveita a nota do Enem, então quem tem Enem e tem uma boa pontuação, ele tem oportunidade de ter condições diferenciadas. Né? E me fala uma coisa, já te perguntei isso uma vez, vou perguntar aqui porque as pessoas precisam saber, no social, né? O que a São Judas vai oferecer para os jovens que não têm a mesma condição para poder pagar? Vai ter algum recurso de bolsa, vai ter alguma coisa? Ou ainda não... A gente trabalha com a questão do mérito Enem. Mérito Enem. O que é o mérito Enem? Ele é uma tabela progressiva de descontos de acordo com o mérito. Porque a São Judas tem uma política e uma filosofia de valorizar quem merece. Né? Então, assim, eu não posso simplesmente distribuir bolsa para todo mundo. Né? Então, por quê? A São Judas está no ranking das 3 melhores universidades do estado de São Paulo. E a gente precisa manter esse padrão de qualidade. Então, a gente precisa efetivamente que as pessoas também valorizem aquele investimento. Então não é simplesmente distribuir bolsa, né? Então a gente não entra muito nessa questão de concorrência de preço. Não. Óbvio que nós temos um preço competitivo, mas eu não estou aqui para discutir preço. A gente foca na qualidade, né? Então como que eu consigo oferecer todos esses diferenciais de qualidade dando bolsa para qualquer pessoa que passa na rua, né?
Então, o nosso grande diferencial é essa questão do mérito. Então, nós valorizamos progressivamente as pessoas que tiveram um bom desempenho do Enem. Não que as demais pessoas não tenham oportunidade, não tenham possibilidades de bolsa, mas eu tenho que valorizar aquela pessoa que se esforça. Que se esforçou. E isso é uma coisa que eu acho que assim, a gente precisa resgatar nessas gerações novas. Eu acho que assim, a gente viveu, também, assim, eu conheço a Márcia há relativamente pouco tempo, mas pelo que a gente já conversou, a gente tem histórias assim, muito parecidas. E eu tenho certeza assim, que a Márcia vai concordar comigo assim, que a gente viveu numa época, nossa infância, nossa juventude, que nada vinha de mão beijada. Né? A gente tinha que provar, a gente tinha que ter o mérito, né, de que aquilo realmente a gente merecia aquilo, né? E eu percebo que hoje a gente precisa quebrar um paradigma de que tudo é muito fácil, né? Realmente hoje as coisas são mais fáceis, graças a Deus, mas as pessoas precisam valorizar. Um pouco mais. E a gente sempre fala, que nem eu sempre falei isso. Uma vez, até não tem muito tempo, eu fui num programa ser entrevistada e eu falei, a pessoa me perguntou como que foi estudar, né? Eu lembro que eu trabalhava em loja, eu era balconista, e para eu me manter, eu tinha que ter aquele trabalho. Então, eu saía de casa às 6, eu chegava em casa meia-noite e meia, 1h, porque... E até hoje a gente faz muito disso, faz. Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Os meus pais se separaram quando eu tinha 7 e minha irmã tinha 4. Eles se separaram e aí minha mãe teve que ir à luta, né? Não tinha jeito, a situação não era fácil. Eu tive um bom apoio dos meus avós, que foram muito importantes. E com 15, 16 anos eu falei, nossa, eu preciso trabalhar e assim, né, sem faculdade ainda, nem estava na época de fazer faculdade, mas eu aproveitava oportunidades, mesmo naquela época, né, com aquela idade, nem sabia direito, mas eu pensava, vou aproveitar essas oportunidades. Então com 16 anos eu fui vender vela na porta do cemitério. Que legal, que história legal, eu não sabia dessa. Então, surgiu essa oportunidade e aí eu fui. Sem nenhum tipo de preconceito, vergonha, nem medo, porque eu falei, não estou roubando, não estou matando. E eu fui. E foi aí que a logística entrou em mim de uma forma que, assim, nem eu sabia. E isso tem muito a ver com um assunto que a gente vai desenrolar sobre carreira. Então, eu cheguei lá no cemitério, tinha 2 portões desse cemitério, e eu percebi que eu não vendia tanta vela assim, porque tinha muita gente que entrava e saía pelo outro portão. E eu fui falar com o administrador do cemitério, que eu achava que ele tinha que fazer, como acontece nos shoppings, nas lojas, né? Todo mundo entra por uma porta e sai pela outra, que aí você consegue pegar todo mundo. E o administrador lá, o senhor olhou para mim assim, falou assim, nossa, mas que moleque petulante, né? Mas ok, eu vou fazer. E ele realmente fez isso, eu comecei a vender muito mais velas. Depois de muitos anos, quando eu fui estudar logística, eu percebi, aí eu conectei isso com essa história, eu falei, caramba, eu já usava conceitos de logística e nem sabia. Na época nem usava esse termo logística, é um termo que a gente usa mais recentemente, né? Depois disso, eu fui trabalhar em outras empresas, trabalhei em escritório de contabilidade, fiz diversas coisas. E quando eu entrei no Mackenzie, meu primeiro, assim, recebi a notícia, entrei na faculdade, agora preciso de dinheiro para pagar, né? Veio a parte mais difícil, né? Aí eu tinha uma vaga para auxiliar de almoxarifado na Olivetti. Eu entrei lá, falei, olha, eu queria concorrer a essa vaga, e aí eu fui atendido por um senhor italiano, que era o responsável, né, o gerente, né, da empresa aqui. Ele falou assim, olha, eu não tenho mais essa vaga. E aí eu fiquei desolado, né? Eu falei, poxa, eu precisava tanto. Ele falou, você precisa mesmo? Eu falei, preciso. Ele falou, olha, eu tenho uma vaga lá na oficina
para consertar a máquina de escrever. Na época, né, vamos explicar para quem está vendo o programa. Antigamente, quando não tinha computador, existia um negócio chamado máquina de escrever. Sim. Né? E ele falou, se você quiser, a vaga é sua. Eu falei, eu quero. Aí eu coloquei um jaleco azul marinho e fui lá para o meio da fábrica consertar a máquina de escrever. Nunca tinha feito aquilo? Nunca tinha feito. Aí eu falei, mas se alguém me ensinar, eu vou fazer. Lógico que eu demorei, porque eram muitas peças, tinha milhões de peças naquilo lá, né? Eu fiz, saí, fui, né, vários dias, e assim, sofri um pouco, e assim, se fosse hoje, as pessoas falariam, nossa, você sofreu bullying, porque você não processou? Porque eu estudava no Mackenzie, num curso que era à noite, mas na verdade, a maioria dos alunos não trabalhavam, eles não precisavam trabalhar. Eu era um dos poucos na sala que trabalhava, que eu precisava. Então meus colegas de sala eram jovens que não faziam nada o dia inteiro e à noite chegavam lá bonitinhos, cheirosinhos lá para assistir a aula. E eu chegava sujo, fedido, todo cheio de graxa. E hoje eu fico olhando muitas pessoas que falam assim, eu sofro bullying. Lógico, a gente tem que denunciar, não pode deixar. Mas ao mesmo tempo eu passei por isso. Eu falei, Ninguém falava em bullying, né? Na época eu pensei assim, eu falei, bom, deixa o pessoal rir, né? Eu não estou bem, sabe, estou fedido, estou sujo, mas ok, eu vou fazer a faculdade. Meu objetivo era fazer a faculdade. E aí depois de uma semana o dono lá, o italiano da Olivetti, me chamou e falou assim, olha, você não vai mais trabalhar na oficina. Aí a casa caiu, né? Eu falei assim, meu Deus, vou perder o emprego. Vou perder o emprego. Ele falou, não, você vai trabalhar no almoxarifado. Aí eu olhei para a cara dele, falei, mas não tinha vaga? Ele falou, não, a vaga sempre existiu. Ele falou, só que hoje quem ocupa essa função, quem é responsável pelo almoxarifado é meu filho. Eu vou me aposentar e você vai assumir, ele vai assumir o meu lugar e você vai assumir o lugar dele. Puxa. Eu falei, mas por que o senhor já não me falou isso? Ele falou, não, eu queria saber o quanto eu podia confiar em você. Ele falou, porque é um setor crítico. Se eu não tiver confiança na pessoa, essa pessoa pode desviar um monte de produtos, entregar, fazer um combinado lá, e eu vejo que eu posso confiar em você. Então a vaga é sua. Puxa, que legal. E aí eu fiquei trabalhando nisso, né? Então, Você trabalhou quanto tempo no Olivetti?